Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa reflexão semanal. Estamos no 10º domingo do tempo comum e quero saudar a todos e convidá-la também a iniciarmos a nossa reflexão com o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram a sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, sua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho que nós acabamos de ouvir agora nos chama a atenção para uma situação em que a gente muitas vezes esquece de perceber, porque a gente está vivendo num tempo tão agitado, tanta preocupação que a gente às vezes desanima, que às vezes a gente pensa que Deus abandonou a humanidade, pensa que Deus não está querendo saber da gente, por que Deus permitiu lá no Rio Grande do Sul acontecer aquela tragédia, e a gente fica pensando, se Deus é Deus, por que Ele permite tudo isso? É certo que Deus não abandona seu povo em hipótese alguma. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos que parece que Deus abandona a gente ou que Deus abandonou a gente pode ter certeza que Deus não abandona. Ele está com a gente, até e principalmente nos tempos mais difíceis. Foi isso que ele demonstrou durante toda a história do Antigo Testamento, quando o povo fica escravo lá na Babilônia e Deus estava presente com o povo, por quê? Porque Deus tem uma aliança com a humanidade. Deus fez uma aliança com esse povo de Israel e se mantém fiel a essa aliança. E Jesus mostra que essa presença do reino, ele ensina sobre essa situação do reino, esse reino que está presente já, porque esse Jesus fez-se homem
para viver no meio de nós e, através dessa humanidade, se torna presente. Deus se torna humano, se torna presente no meio de nós. O reino de Deus está instaurado. Então a gente às vezes desanima porque a gente que é católico, a gente que é cristão, a gente pensa, nossa, essa humanidade está cada vez mais se afastando de Deus. Só se a gente não quiser fazer a parte da gente. Porque se a gente continuar fazendo o bem, se a gente continuar fazendo o bem para as pessoas, se a gente continuar acolhendo as pessoas, se a gente estiver com o coração aberto para as pessoas, o reino de Deus está acontecendo. E é interessante a gente perceber exatamente isso. Nessa tragédia do Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Mexeu com todas as pessoas do país. Essa solidariedade das pessoas demonstra o quê? Demonstra o amor, demonstra o carinho, demonstra o acolhimento. Todos nós que contribuímos para o bem daquelas pessoas, fizemos alguma coisa pelo reino de Deus. Porque o reino de Deus é a gente estar atento às necessidades das pessoas. E foi o que aconteceu lá. E o Brasil todo se comoveu e se locomoveu para ajudar. É essa mentalidade do reino de Deus que é importante a gente perceber. Deus se faz presente através das nossas atitudes, atitudes positivas, pelo e para o bem das pessoas. Pense nisso. Oremos. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduza pelo caminho do bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos então que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, parentes e amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana passada eu falei de um curso de Sagrada Escritura, então não se esqueça de se inscrever aí no canal da Pastoral e ativar o sininho, porque quando aparecer aí o curso, você vai receber um aviso do sininho aí e ao mesmo tempo compartilhe com as pessoas a nossa reflexão, porque assim mais gente vai conhecer a palavra de Deus e vai se motivar em viver. Um forte abraço.